Um beijo a vocês. Quarta-feira, vamos embora. Segundo dia de Gogol, o retrato. Muito bom estar aqui apresentando estes autores maravilhosos. Este é russo. Dentre os grandes, Gogol, e este texto retrata um artista chamado Tchartkov, que começamos ontem. É um pintor da qual ele se encanta numa galeria por um retrato que foi pintado por um outro pintor, e ele levou o retrato para casa, comprou o retrato. E daí começamos a nossa história. Gisele, um beijo a você. Seja bem-vinda aqui. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. O retrato. O retrato. Tá dando vontade de virar artista plástico agora, viu, Gisele? Tô a fim de pintar algum quadro. Laila, boa noite! Seja bem-vinda! Tá dando vontade de entrar nessa noia, de ser... Tá dando vontade de jogar o talento... Jogar o talento numa paisagem, numa tela. Jogar o sonho numa tela. Boa noite, Laila. Vamos. Simbora. Gisele, preste atenção no capítulo de hoje, hein? Presta atenção hoje que você vai... você vai ver hoje. Assistiu, Laila, o capítulo passado, primeiro capítulo de O Retrato, lembrando a vocês que acabamos amanhã já essa história, hein? Foi aqui uma bem rapidinha, mas muito interessante. Vamos pintar e bordar, Gisele. Ô Laila. Você assistiu ontem o capítulo? Diga-me. Então, não assistiu. Então, se você puder depois ir até lá, senão você não vai até entender. Vai até o IGTV e assista. Se você for assistir hoje, né, também. Mas vale a pena. O Nikolai Gogol, este autor russo, dentre a galeria de autores russos incríveis, ele é um dos melhores dos russos. Existem muitos. Então, Laila, daqui a pouco, se der, eu faço um resumo aí pra você rapidinho. Faço um resumo aí daqui a pouco, quando der aqui 10 minutos eu começar, eu faço um resumo do capítulo de ontem. Fechou? Querida Laila. Então, Gisele, Laila, Nikolai Gogol, mais conhecido como Gogol, ele tinha o livro mais famoso dele, a história mais famosa dele chama-se O Inspetor Geral. O Inspetor Geral. É um dos livros mais famosos de Gogol. E sempre com essa pegada de mistérios,
que pode estar acontecendo. E é político também, bem interessante o que os russos escreviam e escrevem muito bem. Eles têm uma pegada interessantíssima. Vocês já devem conhecer, ouviram falar de Dostoiévski, é tudo russo. Dostoiévski, Gogol, Gorky, por aí vai. Tivemos muitos autores. Então, Laila, vamos lembrar do capítulo de ontem. O personagem Tchartkov é o personagem central desta história, a qual eu faço o narrador da história toda. Porque o Gogol, ele narra ele faz a história, ele narra a história em segunda pessoa. Então eu tenho que narrar os personagens. Então o personagem chama-se Tchartkov. Kátia Regina, um beijo pra você. Seja bem-vinda. Vou fazer um resumo aqui da história de ontem para a nossa Laila. Então, Tchartkov, ele estava em São Petersburgo, onde se passa essa história na Rússia. São Petersburgo, que é uma das maiores cidades da Rússia. São Petersburgo, cidade linda. E muita arte. Aliás, a Rússia é um país artístico e a Rússia é imenso. A Rússia é um país imenso. E ela dá dois Brasis a Rússia. O Brasil é grande, hein? A Rússia dá 2 Brasis ou mais. Então, o Tchartkov é um pintor. Ele estava passando por uma galeria e viu uma galera lá, muita gente na frente de uma loja, e era uma loja que vendia quadros. Ele entrou nessa loja porque ele viu a confusão da quantidade de gente, começou a olhar lá para ver se tinha alguma coisa que interessava. Ele não gostou de nada, mas ele gostou de um quadro, que era essa foto. Essa foto meio macabra. Ha! E era este o quadro, o retrato era este. O retrato. E ele falou com o cara, levou o quadro, comprou o retrato, levou o quadro embora. E quando ele estava saindo da galeria, ele foi assediado, porque a moça falou: nossa, ele está vivo, o quadro está vivo, ele enxerga, ele está enxergando. E era muito real mesmo a foto. E ele levou esse quadro, esse retrato, embora para a casa dele. Comprou. E ele tinha uma empregada chamada Nikita. A Nikita era a assistente dele. Aí ele deixou o quadro lá e meio que se arrependeu de ter comprado o quadro, porque ele olhava para o quadro, ficava com medo, o olhão esbugalhado lá assim. E ele pôs o quadro bem em frente à parede do quarto dele, bem em frente à cama. E ele estava começando a ficar com medo. E ele, durante a tarde, sentou, de tão preocupado que ele estava, e ficou olhando para o quadro, começou a conversar com o quadro, começou a pensar o que ele faria ali da vida dele. Aquele quadro não devia ter comprado, ele era pintor. A casa dele estava uma bagunça danada, ele pintava todos os dias, o dia inteiro. E esse dia ele desistiu, ele ficou ali apreensivo no quadro, ficou olhando para o quadro, pensando coisas e mais coisas, porque ele se interessou pelo quadro a primeira vez na loja. O olhar bateu nele e ele sentiu que tinha coisa legal ali. E às vezes ele ainda sentia isso, mas agora, desse momento, estava assustando ele o olhar do quadro, do retrato. E ele estava muito cansado, deu uma cochilada lá assim, cochilou, isso já entrou à noite, ele cochilou e começou a pensar no quadro, que o retrato saiu para fora e foi conversar, saiu para fora do quadro, ficou lá só a moldura e o retrato saiu, o cara do retrato veio conversar com ele. E na hora que ele saiu assim, ele deixou cair no chão uma bolada de dinheiro que é kopecks. Kopecks são a moeda da Rússia, e que quer dizer real. E deixou cair esse kopecks, estava numa caixinha enrolado num envelope, um plástico.
caiu no chão e fez barulho de moeda. E ele viu que o rapaz pegou o retrato, pegou e colocou, guardou de novo onde estava lá a moldura e ficou por lá. O rapaz virou de novo o retrato, ele acordou todo assustado. Ele falou, não, eu estava dormindo, não era nada verdade. Ele pensou que aquilo era verdade, mas ele estava dormindo. Só que aí no meio deste nebuloso sonho dele, o rapaz saiu de novo e veio de novo querendo sentar perto da cama dele, caiu de novo as moedas, caiu, ele pegou tudo de novo, o rapaz do retrato pegou de novo, guardou lá na moldura, pôs no canto e deixou por lá. E antes disso, dele ter esses devaneios, ele lembrando que ele estava ruim de dinheiro, o Tchartkov, ele não tinha dinheiro, estava sem grana. E a Nikita, quando ele voltou da rua com o quadro, que ele comprou o quadro, a Nikita falou para ele que tinha ido 2 caras lá, o dono do imóvel e o comissário do governo. Eles foram cobrar o aluguel dele. E ele não tinha dinheiro para pagar, ele estava sem dinheiro nenhum. E aí ele passou por isso lá, aí teve uma hora que ele ficou muito puto, levantou e falou, o que está acontecendo? Eu estou sonhando em cima do sonho, estou sonhando dentro do sonho, o que é isso? E ele falou, vou pôr um lençol aqui em cima desse quadro para acabar a graça. Pegou e pôs o lençol lá e voltou para a cama. Pensando que o cara estava atrás dele, o cara do retrato estava todo perturbado com o retrato. Aí ele falou, não aguento mais. Aí ele viu que ele acordou de novo. Aí ele pensou que ele estava sonâmbulo. Que ele estava sonambulismo já, porque ele não tinha colocado nenhum lençol no quadro. Isso foi sonho dele também, então. Ele sonhou dentro do sonho que o cara do retrato saiu, que caiu um monte de moeda no chão, e o cara pegou, que ele pôs o lençol. Isso tudo era fantasia da cabeça dele. E aí ele ficou um pouco assim, falou, quer saber, vou dormir, agora eu durmo de vez. E dormiu, acordou no outro dia de manhã, nem lembrou dessa história, mas estava lá o quadro, na hora que ele acordou estava lá. E a Nikita já falou para ele, chegou aí o dono da casa e o comissário. Aí ele foi lá receber os caras. E os caras estavam muito putos com ele, que ele não pagou o aluguel, já estava atrasado, estava atrasando alguns meses. E ele falou para os caras, não tenho dinheiro a pagar vocês, eu vou atrasar mais um tempo. Aí o comissário falou para ele, então, mas como o senhor é artista, é pintor, o dono da casa você pode oferecer alguma obra para ele. Aí o dono da casa, não, isso aí é artista quebrado, isso aí não pinta nada. E aí eles entraram na casa e começaram a observar lá. E o comissário foi com a cara do retrato. Pegou o retrato e falou, nossa, isso aqui está muito... Você se inspirou em quem, Tchartkov, para pintar esse rosto, essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa que você pintou? Aí ele começou a explicar, gaguejou, e o rapaz pegou, tirou o quadro da parede, porque se interessou, e caiu de novo, a moldura caiu, o braço direito caiu, e caiu um saco de moeda de dentro do quadro, caiu um saco de moeda. E na hora que caiu, o Tchartkov foi no chão e pegou assim, escondeu, e o rapaz olhou para ele, o que é isso aí? Nós ouvimos barulho de moeda. Isso aí você tem dinheiro aqui então? Quem falou que você não disse agora que não tinha dinheiro para pagar? Então isso é pior, você tem dinheiro e não quer pagar o aluguel. Aí ele falou para os caras, podem ficar tranquilos que hoje à noite eu irei até o dono da casa e irei pagar o aluguel e também irei deixar a casa amanhã. Podem ficar despreocupados que irei pagar e depois irei me retirar daqui. Aí os caras foram embora e ele olhou pro chão e realmente era moedas em ouro. Era um dinheiro grande que ele tinha lá dentro daquele saquinho. E que na verdade ele tinha sonhado que caiu, que o cara do quadro, o retrato saiu e veio conversar com ele e tinha caído. E ele não tinha dinheiro, esse dinheiro apareceu lá. Esse dinheiro veio de algum lugar. E aí ele pensou, isso aqui já devia estar dentro. Já devia estar dentro do quadro, eu comprei esse quadro com essa bolada de dinheiro. E algum velho, algum avô de alguém deixou lá e pintou o neto.
Foi isso. Isso aqui deve ser um avô que era pintor e pintou um neto que está na foto. Então, e ele deixou lá uma quantidade enorme de dinheiro dentro do quadro. E aí, vou começar o capítulo de hoje já. O Tchartkov, os caras foram embora. Tchartkov pensou: e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? É tanta coisa que pode ser feita. O que será que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele pegou, era muita grana. Era um dinheiro enorme. Era um dinheiro que dava para ele viver uns 6 meses de aluguel, comprar muita tinta, muita tela, comprar muita moldura de quadro, fazer a carreira dele. Ele podia comprar um carro, era um dinheiro grande, era bom o negócio. E ele não pensou 2 vezes, ele falou: quer saber? Eu vou desfrutar desse dinheiro que eu recebi do além, de algum lugar eu recebi isso daqui e vou desfrutar dele. E aí ele pensou: o que eu estou precisando agora? Foi e comprou tintas e mais tintas, comprou pincéis e mais pincéis, comprou um monte de aparatos pagou os aluguéis atrasados, pagou o rapaz, foi embora, alugou um apartamento em São Petersburgo de alta categoria, alugou um apartamento grande, padrão A, alugou um carro, um Landau bem grande, passou no alfaiate, mandou o alfaiate fazer altas roupas, altos ternos para ele, altos ternos, comprou roupas e sapatos e tudo que mais, cachecol, chapéu, comprou um monte de coisa. Tchartkov, dali para frente, era uma outra pessoa. E ele teve uma ideia de fazer a sua propaganda no maior jornal de São Petersburgo. Ele contratou um jornalista, pegou lá os seus ducados, os seus kopecks, encheu o bolso de dinheiro e foi até o jornal. E foi, como vocês sabem, para você jogar uma nota no jornal, basta você encher a mão de um jornalista de dinheiro que ele vai publicar o seu trabalho. E o Tchartkov fez isso. Ele deu uma bela grana para o jornalista e ele pôs ele de contracapa como o principal pintor da época, o contemporâneo mais famoso da Rússia, de São Petersburgo. O nome do Tchartkov original é André Petrovich. Então ele colocou como Tchartkov o gênio atual de São Petersburgo. E aí colocou que ele era um retratista de marca maior, um cara que gostava de desenhar faces e mais faces. Soltou esta matéria na contracapa do jornal Abelha Norte de São Petersburgo, chamava-se o jornal. E ele leu no outro dia, pulou ele deu a entrevista para o cara falou: amanhã eu estou colocando esta matéria no jornal. E no outro dia ele leu, pulou de alegria, falou: vai chover de gente aqui no meu ateliê. E tava lá, tinha o endereço, rua tal, número tal, apartamento tal, a casa dele. São Petersburgo não pode ter prédio alto, é só prédiozinhos de 3 andares. E ele, Tchartkov, ficou esperando, assim, avassaladoramente feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Não deu outra. No outro dia, pumba, tocaram na porta dele. Era uma moça, uma senhora, uma garotinha e uma pessoa que estava acompanhando ela, um serviçal deles, uma empregada, que ficou acompanhando. Ela entrou e falou: senhor Tchartkov? Sim, pode entrar. Nossa, senhor Tchartkov, o senhor é a pessoa mais falada da cidade de São Petersburgo.
O senhor é uma celebridade a partir... Eu estava vendo os seus trabalhos, é maravilhoso tudo que você faz. E essa moça entendida de arte estava com a sua luneta. E ela entrou querendo olhar, não estou vendo as suas obras. Então, minha senhora, eu acabei de mudar para este apartamento, é novo. E aí ela saiu entrando para uma sala lá, achou vários quadros dele. Achou vários quadros de Tchartkov. E falou, nossa, vem aqui, Lise, vem aqui para você ver, vem aqui para você dar uma olhada nas obras, Lise. Olha que maravilha que eu estou vendo. Eu sabia que o senhor era bom, senhor Tchartkov, mas nem tanto assim como está agora em matéria, ao vivo, o senhor é muito melhor do que eu achava. Então, meu senhor, meu querido artista do momento, eu trouxe a minha filha aqui para você pintar, para fazer um retrato do rosto dela. Então ela será a sua modelo a partir de agora. Aí o Tchartkov falou, perfeitamente, podem se sentar, a senhora está muito afobada, pode se sentar. Eu falei, não, eu estava sentado até agora para chegar até aqui, nós viemos de carros, estamos muito tempo sentados já. Mas minha filha, por favor, o senhor faça o que bem lhe entender e faça um retrato bem bonito. Claro, pode se sentar, senhora Lise. E aí a Lise sentou lá, Tchartkov pegou todos os apetrechos dele para desenvolver o seu talento maior, que era pintar. E ficou lá, imaginando no rosto da garota, que era um rosto pálido. Ela tinha um rosto pálido e o Tchartkov era um pintor que gostava de deixar o bem natural. Isso tinha que ser bem vivo na obra de Tchartkov. Ele gostava do natural. E ela era uma moça pálida, muito bonita, mas pálida. E era uma garotinha. Tinha seus 15 anos. E ele começou lá a pintar. Tava nos seus devaneios, passando o pincel para lá e para cá. E a mãe e a serviçal e a garota Lise estavam lá. E ele, assim, tinha horas e horas que ele parava e ficava olhando para a obra, para o quadro. Ficava parado, ficava tipo 1h30 olhando para a tela, sem mexer os braços. Ele ficava olhando, esperando vir alguma alucinação, alguma luz que fazia ele a pintar. A mãe levantou e falou, não temos mais tempo hoje, senhor Tchartkov, mas voltaremos daqui a alguns dias. Ele falou, não, espere mais um minuto. Não posso agora, vocês não podem ir embora, espere mais um minuto. E estava ali assim, Tchartkov ali. E ela falou, não podemos mais. Levantou a moça, ele pegou a menina e a empregada e foram embora. Desceram, Tchartkov foi até lá acompanhar elas na porta e voltou para dentro. Ficou ali e olhou para a tela e falou, agora que a minha mão estava ficando leve, assim, ó, eu não posso com isso. O meu trabalho é longo. A Nikita, quando eu pintava a Nikita deitava ficava parada na minha frente, até dormia, não tinha problema nenhum com a Nikita. Agora a senhora trouxe a garota e quer levá-la embora na hora que a minha mão tá leve. Isso é inoportuno. Tchartkov ficou bravo, muito bravo. E ficou ali, deixou a tela de lado e ficou esperando. Já estava à noite. Deixou a tela de lado e ficou ali pensando o que seria do dia seguinte, que estava começando a fazer efeito o trabalho dele no jornal, a entrevista que ele deu no jornal. E aí ele ficou 2-3 dias, se passaram, ele ficou se preparando para este grande momento, de que pessoas iriam bater a porta dele. E passou uns 3 dias, voltou a senhora, a Lise, a garotinha e a funcionária. Entraram, senhor Tchartkov, nós voltamos. E o Tchartkov, esses dias, ele ficou, durante o último dia, ele ficou olhando para a tela e se encantou pela imagem que ele fez. Veio uma luz muito forte na cabeça dele e ele pintou a garota quase que inteira já. Ele fez ali algumas coisas e sem mostrar para a senhora, para a Lise e para a serviçal. Ele deixou deixou envolto num plástico escuro e quando elas chegaram ele abriu e começou a pintar de novo, mas aí eram só detalhes. Mas ele tinha
ele tinha gostado muito do que ele tinha feito porque ele achava a moça pálida. E ali ele pôs alguns tons amarelos na tela. E ele tá lá pintando, de repente ele tá ali concentradíssimo, fazendo uns retoques. Vem a mãe passou por trás dele para ver, ele não viu. E a mãe falou: ah, não, senhor Tchartkov, não. O que o senhor fez? Ela tá muito pálida no retrato. Ela não é assim, minha filha não é assim, ela tá pálida. O que o senhor inventou aí, senhor Tchartkov? Não, mas ele não ficou um pouco sem graça do que ia falar? Falou: que é isso? Ela não estava querendo. Ela estava querendo que ele fizesse ao contrário do que a filha era. Ela estava com um semblante pálido, uma garota assim, de franzes muito bonita, mas não era da forma que ela queria que ele fizesse, uma garota forte, para cima. Não estava, mas o Tchartkov gosta de fazer o natural. E a moça falou: não, apaga esse amarelo, esses tons de amarelo aí estão dando um tom muito esquisito nela, ela tá muito pálida aí, tira o tom amarelo, senhor Tchartkov. Por favor, se não for assim, não irei pagar a tela. E aí o Tchartkov engoliu a seco aquilo lá, aí engoliu a seco, e a moça foi para lá, ele ficou ali contra a vontade dele, fazendo o que não era ao seu natural. E fez. E levantou a moça e falou assim: senhor Tchartkov, a sua fama é de pintor de 2 sessões. Hoje o senhor já está indo para a segunda e não terminou o nosso retrato. A mãe falando: não, a senhora volte amanhã que eu termino. Terceiro dia está terminado. Aí a moça quis ver: não, a senhora não vai ver. Amanhã, no dia que a senhora voltar, vocês voltarem, a senhora verá. E aí elas foram embora. Ele estava muito puto o Tchartkov. E ele começou a ficar famosíssimo na cidade. Começou a bater gente na porta dele, o dia inteiro querendo o trabalho dele. Só faltou fazer fila lá. Encomendas e mais encomendas, retrato, paisagem e tudo mais. Tchartkov ganhando um dinheiro assim inacreditável. Estava quase sem tempo de fazer o retoque o trabalho da Lise, que a senhora lá tanto pediu. E ele, cada dia mais famoso, rádios e mais rádios pedindo entrevistas com ele, e um monte de coisa fluindo na vida dele. Dinheiro e mais dinheiro entrando. Ele estava assim, se tornando um pintor conhecido. E aí voltou, depois de uns 15 dias, voltou às 3. A mãe, a Lise e a empregada voltaram. Ela sentou lá, o Tchartkov: agora é só detalhes, minha senhora. E fez alguns detalhes. Passou ali 1 hora mais ou menos, ele virou o quadro para elas. Yeah! Inacreditável que o senhor fez, senhor Tchartkov. E assim, a mãe adorou, porque ele colocou um fundo grego no retrato e tirou o tom amarelo. Ela ficou com uma outra sintonia de cores. O retrato ficou impressionante. E a Lise amou, a assistente amou, todo mundo adorou, a mãe. A mulher chamou ele de gênio. Falou: o senhor é um gênio, senhor Tchartkov. Eu vou lhe pagar o dobro do que o senhor me cobrou. E aí ela pagou. E a partir daí então, que o Tchartkov fez este retrato dessa moça que era socialite, ele nem sabia. Ela era uma socialite, fazia parte do governo russo. E ele ficou famosíssimo. Ela falou para todos, fez uma festa na casa dela para mostrar o retrato que Tchartkov tinha feito. Aí ele foi para as cabeças. Tchartkov era o pintor mais procurado da Rússia. Ele, estudioso demais, né, se tornou um grande pintor contemporâneo na Rússia. Tchartkov, participando de todas as exposições, as maiores galerias da Rússia, da Europa toda, convidando ele para expor. Era tudo, ele não tinha tempo para nada. Tchartkov ganhando dinheiro e mais dinheiro. Era muito dinheiro. Ele entrou para sociedade
dos pintores da Rússia, entrou para a Academia dos Pintores da Rússia, entrou para o creme de la creme dos pintores russos, e a carreira dele indo de vento em popa, as pessoas comparando ele ao trabalho dele, a um talento enorme. Eles falaram que ele era o novo Rafael, o italiano Rafael da época da Itália Antiga, do Império Romano. E ele foi muito famoso, ficou famoso até não poder mais. E o Tchartkov, na sua, ao que quase sempre pega um grande talento, uma pessoa de grande talento, é quando você chega num patamar muito alto, que você não tem mais para onde ir, começa a perder a graça. E Tchartkov caiu nesta bobeira, nesta fraqueza que quase todos os artistas desta época caíam e ainda caem. Até hoje, contemporaneamente, ainda caem. Que é ficarem muito famosos e começar a usar do seu nome para viver. Ele não precisava mais trabalhar, na verdade, já estava rico e muito rico. Tchartkov começou esta história com 22 anos, agora ele estava mais ou menos com 30 anos. E estava rico, que podia ter mais 5 gerações de filhos que eles iriam passar bem a vida. E Tchartkov então começou a pintar, parou um tempo de pintar, como a maioria faz, e voltou a pintar, mas sem muito talento. Os pintores começaram a falar assim: o que está vendo com o Tchartkov? Cadê aquele rapaz vibrante? Cadê aquele talento maravilhoso que existe nesse rapaz? Sumiu. Estava pintando, mas não era aquele brilho todo. Não era. Estava pintando algumas paisagens, alguns retratos, mas nada de muito brilho, nada muito excepcional que se destacava do restante. Este era a força dele, este era o talento dele. E ele, assim, do nada começou a ter isso. Não é que foi um tratamento aí de 2 anos para ele cair nessa bobeira de não era envolvido com álcool, nem com droga, nem com nada. E ele só foi a cabeça dele que, como a maioria das pessoas, não aguenta a fama, a pressão, e caem num martírio de que não tem mais para onde ir e que podem parar já, e começa a se cobrar internamente. E Tchartkov estava nessa e ficou por esse aí 1 ano e meio sem pintar, voltou a pintar, fez alguns quadros, mas nada de exuberante, nada de assim, muito aquém do que ele fazia. E ele ficou ainda pintou algumas vezes e foi expor, mas os pintores contemporâneos dele, que ele era o maior ali, falavam: o que aconteceu com Tchartkov? É impressionante o que aconteceu com Tchartkov. Mas, tudo bem. E um dia ele estava chegando em casa e tinha lá uma carta da Associação dos Pintores Russos para ele comparecer na academia, porque tinha uma obra de um italiano que estava vindo da Itália e que ia ser exposta na academia dos pintores russos, e que era para ele, que era o mais entendido da área naquele momento, ir avaliar, ver o que ele achava da obra de arte. E aí ele, claro, ficou muito lisonjeado com o convite. Ele era sempre convidado a estes eventos, e agora ele foi, porque ele estava desacreditado nele mesmo, não estava mais confiante nele, assim, por tudo que estava acontecendo. Estava desanimado, Tchartkov, estava quase que em depressão, porque ele ficava sabendo do que as pessoas falavam dele.
ele pintou esses quadros e levava nas galerias, nas exposições, e não vendia, vendia um ou outro. E ele não precisava vender, mas ele queria saber como ele estava. E as pessoas que eram os concorrentes dele, que muito batiam palma para ele, não batiam mais. Estavam falando que ele estava passado, estava talvez até velho, tinha perdido o talento que ele tinha. Então ele estava muito inseguro nessa época. E foi convidado a ir lá na academia dos pintores russos. E foi por lá e já tinha uma multidão perante a obra do italiano. E estava lá, ele chegou, as pessoas estavam emocionadas assim, olhando para a obra de arte. E ele foi levado foi levado claramente, subiu, ficou próximo à obra, foi levado pelo funcionário lá, o secretário de arte, levou ele na frente da obra, do quadro. E ele ficou dando o seu aval na obra de arte. Ficou dando o seu aval no quadro. E aquilo ali deu um fervor nele. Ele foi dando um fogo nele, uma vibração nele, uma emoção nele. Ele olhou para trás, estava todo mundo emocionado, chorando. E ele não aguentou também e ficou ali emocionadíssimo com tudo aquilo que estava acontecendo, porque fazia tempo que ele não tinha uma vibração dessa, estava chegando alguma coisa nova nele que ele achou que ele tinha perdido. Será que ele até então, será que eu não sei mais? Será que eu não sei mais pintar? Será que eu perdi meu talento? Será que eu não sou mais ninguém? O que será que aconteceu comigo? Ele estava se perguntando, e aí ele chegou na obra desse cara, desse italiano, e ele levantou ali uma força nele que ele, olhando para a obra, ele teve o impacto do público embaixo, o povo russo muito culto, né, intelectualmente. Ele estava junto com o público e ao mesmo tempo parecia que estava próximo à arte. A arte ficou próxima a ele e ele ficou ali olhando para a obra e começou a mastigar aquilo tudo que ele tinha pensado sobre ele. E falou: pô, será que eu não vou conseguir nunca mais pintar uma obra dessa, fazer um trabalho desse? Será que tudo aquilo que eu já fiz, não vou conseguir fazer de novo? Não é possível que minha mão está pesada, não é possível que tem que ter alguma coisa dentro de mim ainda, alguma coisa aqui tem que aparecer. Então eu peço, tá tendo um encontro aqui formidável agora, que eu não tinha desde quando eu tive um encontro com aquele retrato que eu comprei naquela galeria há tantos anos atrás. Para falar a verdade, eu nunca mais, ela está embrulhada lá, aquele retrato está embrulhado, eu nunca mais tirei ele do quarto lá, nem sei se ele existe mais, mas aquele retrato que abriu as portas para mim, eu estou achando que essa visão que eu estou tendo aqui agora de novo, na frente dessa obra, foi um chamado para eu vir até aqui, foi um chamado e vai acontecer alguma coisa comigo, porque não é possível que eu perdi tudo que eu tinha, a minha história foi para onde? Eu quero rever isso tudo, E aí o Tchartkov, tudo isso, ele pensou com ele mesmo. Ele discutiu com a arte ali num monólogo interior, ele para com ele mesmo. Só que o quadro estava passando para ele tudo isso aí que ele sentiu e conversou com ele mesmo. E ele virou para o público, sem falar nada, foi embora para a casa dele. Saiu correndo de lá, emocionado, chorando. Chegou em casa, fechou a porta, pegou o pincel, deu ordem para Nikita, falou: ninguém entra no meu ateliê. Pá, fechou a porta, pegou o pincel, pôs lá a tela
ficou lá esperando vir alguma ideia na cabeça dele, alguma coisa ia ter que reverberar ali e sair no corpo dele, a mão dele ia fazer, fez algumas coisas de um rosto, mas não vinha nada de interessante, não surgia nada assim que ele falasse, é isso, é agora, e nada surgia desse tipo, e ele começou a ficar apavorado de novo, ele tremia. Tchartkov tremia dos pés à cabeça e não conseguia fluir no seu pensamento, na sua ideia, que ele teve uma força diferente lá na frente daquela obra de arte do italiano, que ele foi lá ver, mas não conseguia de jeito nenhum. Ele ficou ali parado em frente a uma tela 3, 4 horas e não conseguia sair nada. Saiu alguns rabiscos, mas nada além disso. Não teve nada, não teve absolutamente nada. E passou-se essa história, o Tchartkov entrou em depressão profunda, que ele não conseguia pintar mais. Ele começou a fazer uma merda atrás da outra. Ele tinha muito dinheiro. Ele ficou rico demais todo esse tempo que ele trabalhou. Ele ficou muito rico. Ele ganhou dinheiro durante uns 7, 8 anos. Ficou muito rico. E aí ele ficou revoltado. A vida dele foi só revolta. Daí pra frente. Ele começou a ser um invejoso de todos os caras. Ele ia nas galerias, comprava os quadros mais caros que existia. Chegava em casa, rasgava tudo, pulava em cima, punha fogo, fazia tudo que um idiota queria fazer. Uma obra de um concorrente, rasgava, punha fogo, pulava, chutava. Ele comprou um tigre que era muito famoso, de um concorrente dele, pulou no tigre, chutou, fez de tudo com o tigre. E ele era um cara, quando ele ia em leilão de obra de arte, ninguém queria que ele fosse, porque ele tinha muito dinheiro e ele comprava tudo, até o último estalo. Quando alguém ia subindo, ele subia mais. Quadro de algum concorrente dele, ele comprava tudo, levava para casa e fazia uma festa lá e acabava com a obra. Ele ficou revoltado, começou a ter dificuldades com a sua mente. E Tchartkov, depois dessa loucura toda aí, da vida dele, de ficar dessa forma, de ser uma pessoa revoltada em todos os aspectos de trabalho, não pintava mais, só ia fazer bagunça com seus concorrentes, comprava os quadros e fazia isso tudo. Ele foi diagnosticado com demência. Ele estava demente, Tchartkov. Foi diagnosticado com demência. E a Nikita, que era a funcionária dele, ficou lá junto com ele, mas ele estava impossível de se conviver. Ele viveu aí dessa forma, com demência, sendo medicado, não foi para nenhum manicômio, não foi para lugar nenhum. Ele ficou em casa mesmo, fazendo suas loucuras em casa. E passou-se 2 anos, Tchartkov morreu. Ele morreu, aí teve tuberculose, porque nessa época se morria muito de tuberculose. Ele faleceu porque ele teve tuberculose. E ele deixou um dinheiro enorme, mas ninguém sabia onde estava o dinheiro dele. Ele deixou muito dinheiro, uma herança muito grande. Só que ninguém sabia onde é que estava, onde teria ido parar a herança dele. Mas o que descobriram foi todos os quadros que ele deixou. Ele deixou muito quadro de autoria dele, que ninguém nunca viu nem ficou sabendo, mas acharam lá no ateliê, dentro do apartamento dele, era muita obra, umas 50 obras, que nenhuma galeria de arte da Rússia, da Europa, tinha nenhum quadro. Então não descobriram a fortuna em dinheiro, mas descobriram a fortuna em obras. E aí quando se encontra
obras de arte de uma pessoa que morreu e que não tem família, vai da lei do seu país, para onde vai estas obras, como que é feito a distribuição dessas obras. E pela lei da Rússia, na época, ela ia para a Academia de Artes, Academia dos Pintores da Rússia. E para lá se foram todas as obras de arte do Tchartkov. Amanhã é a segunda parte e última desta história. Yay! Beijo a vocês. Tem mais amanhã. Quem está aí? Kátia, Laila, Gisele. Yeah, Laila. Muito louco, né? Tchartkov. Pô, esses autores russos, cara, eles são maravilhosos. Olha o retrato aí, olha o retrato. Yeah. E aí, podem comentar sobre a história. Ontem eu falei bastante sobre a história. Podem comentar. Não tem nada a falar? Oh, que bom, Kátia! Que legal! É viciante, a literatura é viciante. Que bom ouvir isso, ô Kátia. Muito bom, obrigado. Ô Laila, mas a maioria dos artistas que não sabem, acontece isso até hoje. Isso daí não é coisa do passado, não. As pessoas acham que isso é coisa do passado, mas até hoje a gente vê isso aí, pessoas novas morrendo, principalmente nas artes, morrendo muito nova por não conseguir segurar a onda do tamanho do seu talento. Ô Gisele, acho que você não entendeu direito, meu. Ele foi reconhecido muito ele ganhou muito dinheiro em vida. Não foi só depois. Foi reconhecidíssimo em vida. Mas ele que não teve o discernimento de entender. Você não deve ter pegado direito, Gisele. Ele se deu muito bem em vida. Laila, é uma delas, viu? Mas tem o dinheiro também, tem várias coisas que não podem atrapalhar a cabeça de uma pessoa. Como que é a formação dela, como que ele entende isso. Mas
não é com todos, mas com muitos. Pessoas que não conseguem administrar a sua vida financeira. E aí vem uma fama muito grande junto, pode ser bem ruim. Então, o dinheiro... Vamos ver onde é que vai estar todo o dinheiro dele. Ninguém sabe, eles acham, né? Mas estas pessoas que são assim atingidas pela fama e pelo dinheiro, muito novas, elas têm que tomar cuidado. Se não tiver uma família junto, se não tiver uma família por trás, pode se dar mal. E no caso dele, ele era sozinho, né? Ele era sozinho. Então, ô Gisele, ele ganhou muito dinheiro. Ele passou a vida dele dos 22 até os 30 e poucos ganhando muito dinheiro. Ele vendeu quadros e mais quadros, era muito dinheiro, ele teve tudo. Comprou apartamento no melhor lugar de São Petersburgo, carro, roupas e mais roupas. Ixi, ele teve tudo e mais um pouco. Ele não tinha onde guardar dinheiro. Aí tá a miada, Laila. Aí tá o esquema. Então, foi o que eu falei ontem. A vida fornece às pessoas, às vezes, alguns milagres. Se nós fazemos o bem, se nós jogamos o bem para a vida nos dá esses milagres assim. Se nós levamos para o universo, para a vida, para as pessoas, o amor, a gratidão, sabedoria, isto a vida nos oferece de volta. Em qualquer hora ela pode nos oferecer. E esta cena do quadro foi isto. O Tchartkov sempre foi um cara que pintou, que fazia muitas obras, que era um cara talentoso e que não era reconhecido. E este dia que ele achou este retrato, ele comprou do cara. O retrato estava recheado com muito dinheiro, que foi apreciado por ele, que foi oferecido a ele pela vida, pelo universo. Então, vai saber onde apareceu esse dinheiro. É isto. Uma pessoa mais velha fez isso. Deve ter pintado o neto, algum afilhado, e deu para ele o quadro e colocou um dinheiro lá dentro. Obrigado, Kátia. Obrigado, um beijo, boa noite. Colocou o dinheiro lá para o neto e deu o presente. Mas o neto não viu que tinha isso. Ele não viu que fez isso. O neto não sabia nada. Devem ter vendido o quadro. Ninguém nunca soube que teve esse dinheiro lá. Nem o dono da loja, nem ninguém. E aí, quem achou foi o Tchartkov. Por quê? Porque foi lá os caras cobrarem ele e o cara puxou muito forte o quadro e caiu o braço, a moldura do lado direito, e caiu o dinheiro que estava lá dentro. Mas ele sonhou aquilo porque ele estava mais ou menos... Ele queria que aparecesse. Nós temos uma força muito grande do inconsciente para com o subconsciente. E ele estava querendo aquilo demais, ele já estava sonhando aquilo. Então, quando ele teve aquela visão do retrato saindo para falar com ele, era um sonho realmente muito forte e que estava acontecendo. Tudo que a gente sonha acontece. É só projetar na mente que vai acontecer. E o Tchartkov aconteceu com ele. Ele estava precisando de dinheiro.
ele não tinha como pagar o aluguel da casa dele, já estava atrasado, não tinha o que comer, não tinha nada, não tinha o que fazer. É isso aí, Laila. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Não percam amanhã o último capítulo de Tatiane Lopes. Entrou de O Retrato. Laila, você tá dando algumas dicas aí boas, viu? Essa história eu não vou falar que eu conheço muito. Eu não vou falar, mas já li esse livro umas 40 vezes. Mas pode ser aí, Laila. Você tá bem, você tá esperta. Então, Laila, você falou que precisa de um milagre desse. Então, sonhe com isso. Faça uma mentalização do que você quer. Ontem eu falei disso aqui. Ontem eu falei disso, você faltou ontem. Então, faça uma mentalização diariamente de tudo que você quer. Vocês que estão ao vivo aí, que depois assistam. E quem vai assistir. Então, faça uma mentalização. Tudo que você quer, faça uma mentalização disto todos os dias. Se está precisando de dinheiro, se precisa de melhorar o trabalho, se precisa de conhecer alguém legal, precisa de alguma coisa aí, de saúde, alguma coisa, mentaliza aquilo todos os dias e faça disto uma frequência, um exercício na sua vida, diário. E aquilo vai se tornar realidade mais cedo ou mais tarde. Imaginação. Se imagina naquele sonho. O sonho que eu estou falando aqui não é sonhar lá não, assim na cama deitado, se você esperar o seu sonho, não. Eu estou falando aqui, você sonhar consciente, consciência consciente. Consciência consciente. Você projetar a sua imaginação. Senta na tua cadeira lá, o cantinho do talento, cantinho da imaginação. Todo mundo tem na sua casa o cantinho da imaginação, o cantinho de onde você gosta de ficar, o seu cantinho. Pega o seu cantinho e mentalize tudo que você quer para a sua vida. Mentalize ali diariamente. Faça isto, vai acontecer. Faça isto que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque você vai começar a criar. Você vai criar vários acontecimentos para acontecer aquilo. Uma hora ou outra vai acontecer isto. Imagine. Fique imaginando. Treine o seu sonho diariamente. Treine isso. Eu pratico isso todo dia, Laila, o dia inteiro. Eu pratico isso o dia inteiro. Então, façam isto. E que vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que vocês têm na vida de vocês hoje, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, nós pensamos, de alguma forma nós pensamos de bom e de ruim e de bom, de qualquer lado. Se você pensar que vai dar merda, vai dar merda. Se você pensar que vai ser bom, vai ser bom. Tudo que você imagina vai acontecer. Se for pensamento ruim, vai acontecer. Você tem que cortar o pensamento ruim, tem que cortar ele com o bom. Põe o pensamento bom em cima do ruim. Põe o bom, pensa no bom, no que você quer, no seu sonho, na sua vida. Na hora que o pensamento ruim aparecer, pensa no bom. Tira o ruim. Isso tudo vai acontecer. Por que milagres acontecem? Por que aconteceu com o Tchartkov um milagre? Porque ele estava pensando que isso iria acontecer a qualquer hora. Alguma hora isso iria acontecer. Ele estava imaginando, ele estava sonhando. E aconteceu. Não tem outra escapatória. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso é bom, hein? Isso é bom. Vamos, o Instagram vai nos desligar. Um beijo a vocês.
Boa noite, muito obrigado, até amanhã, espero vocês. Um abraço bem caloroso. Marco Enzo vos fala. Um beijo, até amanhã, até amanhã, até amanhã.